Vamos lá pra sua história de superação. Ai. Eita! Quer mais suco? Vocês querem mais suco? Não, tranquilo. Bom, na verdade, sim, são algumas de superação, né? Eu vim de uma família bem humilde e graças a Deus aí com a direção de Deus as coisas foram acontecendo. Mas acho que a grande virada aí na minha vida eu tive um sucesso profissional rápido, né? Eu com 20 anos eu era gerente na Microlins, eu fui operador de telemarketing, vendedor numa outra escola de curso profissionalizante, fui para a Microlins como gerente comercial e eu com 20 anos assumi uma equipe de uma empresa que estava quebrada aquela unidade. E rapidamente assim, a empresa cresceu, em 8 meses era o maior faturamento do Brasil e aí nós começamos a namorar um pouco antes disso. E aí, um ano depois, nós compramos a nossa primeira empresa. E aí, viramos empresário, eu tinha 21 anos de idade. Com 2 anos depois, nós compramos a segunda escola. E aí, por não ter Deus na nossa vida, não ter sabedoria, nós quebramos. E aí, a gente veio passando uma situação financeira absurda. Foi quando o casamento estava destruído. A gente devia mais de R$1 milhão. Nossa. Isso há 14, 15 anos atrás. Pô, mais de R$1 milhão, né? Se a gente pegar aí há 14 anos atrás. O poder desse 1 milhão é de 2,5 milhões, 3 milhões hoje. Ou mais. Isso mesmo. Meu E Deus. aí caímos assim, empréstimo. Nós fomos fazer a compra de uma empresa e aí assinamos, aí tava tudo certo para pegar lá um capital do Proger na época, que tinha taxa de juros baixa, você tinha carência para pagar. E aí a gente já tinha assinado o contrato de uma compra da empresa, não aconteceu. E aí a gente teve que fazer empréstimo pessoal no meu nome, o nome dela. Aí fez o nome do meu sogro, do meu pai. E aí você começa a pegar isso, e aí começa a virar uma bola de neve, e aí passa cartão, e aí vira tudo uma bola de neve, você não consegue pagar. E aí foi uma situação desesperadora. A gente tinha quase 50 funcionários e teve dias de falar, vamos lá visitar minha mãe e meu pai, porque a gente não tinha o que comer em casa. Nossa. E às vezes entrava dinheiro na escola, a gente pegava parte da parcela do aluno, e aí tinha um supermercado do lado, 3 lojas do lado, e várias vezes a gente teve que deixar a compra lá. A gente comprava produtos e o dinheiro não dava para poder pagar. Muitas vezes aconteceu isso. E aí foi quando o apartamento estava indo para cartório, porque a gente não pagava o financiamento, o carro indo para busca e apreensão. Eu sujei meu nome, o nome do meu pai, e aí uma loucura. E aí não conseguia pagar funcionário. Chegava dia de pagar funcionário, fazia empréstimo, aí não tinha mais onde fazer empréstimo. A Audilene, nossa sócia hoje, fez um empréstimo, ela era funcionária nossa, ela fez um empréstimo na conta dela física. No nome dela. No nome dela, pra gente poder pagar, não lembro se foi 13º. Bom, essa loucura, a gente quebrado e tal, a gente não se falava. A gente ficava às vezes 30 dias morando na mesma casa, sendo sócio, sem se falar, sem dar bom dia. Casamento destruído, vida financeira destruída. Meu filho me chamava de pai, me irritava. E eu ia fugir. E aí chegou um dia de pagar a folha, eu recebendo cobrança, que minha casa ia pra cartório, meu carro pra busca e apreensão, não tinha dinheiro pra pagar a folha dos funcionários, e aí tinha só metade do dinheiro pra pagar a folha, e eu falei, eu vou pegar esse dinheiro e eu vou fugir, eu vou comprar uma passagem, eu vou pro Nordeste, eu vou vender coco em Natal, eu vou fugir, porque eu não aguento mais ninguém, eu vou fugir, eu vou desaparecer. E eu tava com isso muito determinado na minha cabeça. E aí um amigo me ligou, e ele falou pra mim assim, e aí, como é que você tá e tal, não sei o que. Eu falei, Léo, eu vou te falar uma coisa, cara, não falar nada pra ninguém, depois que eu sair, você, né, só avisar que eu tô bem, que eu tô vivo, mas eu vou fugir. Eu vou embora, eu não aguento mais. E eu vou embora, eu vou pro Nordeste, vou vender coco na praia, eu vou beber a noite inteira e depois eu vou sumir porque eu não aguento mais. E aí ele começou a rir.
E ele falou, cara, ou você bebe ou você foge. Porque você não tem dinheiro pras duas coisas. Ele falou, e eu acho que pra ir pra tão longe você também não vai ter dinheiro. E ele começou a rir, a tirar sarro. E eu comecei a chorar, porque ele achou que era brincadeira. E eu comecei a chorar desesperadamente, compulsivamente no telefone. E ele virou pra mim e falou assim, Roberto, eu falei, cara, eu não aguento mais minha vida, cara. Eu vou matar minha mulher, porque eu não aguento mais olhar pra cara dela, mano. E eu não aguento mais nada, eu não aguento mais isso e aquilo. E ele falou, cara, vamos pra igreja comigo? E eu falei, que igreja? Eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Deus, cara. Não... Deus nem me olha, cara. E eu não quero saber de nada disso. E eu era aquele cara que eu voltava da balada à noite e eu chutava a porta das igrejas fazendo vigília e falava que é o Satanás e saía correndo. Sem te cortar, esses dias eu tava de madrugada, eu, minha esposa e a pastora Thaís orando e o meu menino de 8 anos. E um casal voltando da balada fez isso. Eu fui lá e saíram correndo rindo. Bom, eu era um que fazia Ou esse seja, tipo de faz coisa. 4 dias atrás. E aí ele falou, cara, vamos pra igreja comigo. Eu falei, que igreja, cara? Eu não quero saber de igreja. E eu falei, você nem é crente, cara. Você tá louco me chamando pra igreja? A gente bebe. A gente fica a noite inteira jogando videogame e bebendo em casa. Ele, não, cara, eu tava desviado, mas agora eu voltei pra igreja, eu tô indo pra igreja. E, cara, é tão bom lá, você vai gostar e não sei o que, tal. E eu, não. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos comigo pra lá. Depois que acabar o culto, a gente sai, toma uma e você decide o que você vai fazer. E eu falei, toma uma, vamos conversar? Tá bom, eu vou. E aí eu fui e parecia que aquele culto tinha sido pra mim. E o pastor falava coisas muito no pessoal. E eu... Acabou o culto, eu fiquei com raiva desse meu amigo. Porque eu fui falar pra ele, falei, cara, você é um cagueta, você é um X9. Você contou tudinho a minha vida pro pastor. E ele falou, não, Roberto, isso não é o Espírito Santo. Eu falei, que Espírito Santo o quê, cara? Você é mó cagueta. Eu tinha acabado de falar as coisas pra você, você foi lá e contou pro cara, o cara me expôs na frente de todo mundo. E ele falando que não era e querendo me explicar. E sabe quando você fala assim, tá bom, que era pra parar a discussão, porque eu não queria perder a amizade. E eu falei, tá bom, então tá certo. Então fica assim. Aí saímos. E aí chegamos no lugar e ele falou, ei, o que você vai beber? Eu falei, sei lá, você tá falando tanto do Espírito Santo, traz uma coca. E aí eu não fui tomar o refrigerante e tal. E aí foi passando o tempo, passou uma semana, aí eu não fugi. Passou na outra semana, eu fui pra igreja de novo. E aí na outra ele me chamou pra ir. Na outra eu falei, aí você vai? Ele falou, puxa, eu não vou. Mas eu falei, eu vou. E aí eu comecei a ouvir a Deus. E aí foi quando Deus transformou totalmente a minha vida. Restaurou meu casamento. E eu questionava muito a Deus, porque quando eu decidi batizar, Tatiana ela é convertida desde os 17 para 18 anos. E quando eu resolvi me batizar, muito recém-chegado na igreja, assim... E ela falou, você vai se batizar? Como você vai se batizar? Você nem sabe o que é o batismo. E eu falava pra ela assim, eu não sei mesmo. Mas eu só sei que se eu me batizar, eu vou poder salvar a vida de pessoas. E eu vou poder ajudar a vida das pessoas. E aí eu tomei a decisão de dar o dízimo. E eu sempre critiquei. E eu tomei a decisão, quando eu tomei a decisão do dízimo, que eu ia dar o dízimo, aí vem o inimigo. E aí vem a cobrança do banco. E aí falou, você vai perder sua casa. Aí eu olhei pro dinheiro que eu ia dar o dízimo, olhei pra prestação da casa, eu falei, mas o dinheiro não paga a prestação da casa, porque o que eu tinha ganho naquele mês, o valor do dízimo. E desculpa a palavra, mas eu falei exatamente isso. O que é um peido pra quem já está cagado? É. E eu falei, eu vou dar o dízimo. E quando eu tomei a decisão e eu dei o dízimo, no dia, aí na igreja o pastor falou assim, você que tá com uma dívida, que já tentou acordo e não conseguiu, vai lá e faz de novo. A mesma coisa que vai aprovar. E eu falei, será que é pra mim isso? Será que é pra mim isso? Conclusão. Chegou no outro dia, eu falava com a Saudilene, minha sócia, falava, falou isso, mas será que é comigo? Já tentei tanto. Esses caras não querem saber de nada. E eu questionando, deu meia hora, o telefone tocou. Aí era o banco. E aí eu falei do acordo. E aí eles toparam. E aí eu não tinha o dinheiro pra pagar. 3, 4 dias depois apareceu um cliente falando que queria tirar o nome que estava negativado. E aí pagou, era o valor da dívida. Nossa. E foi indo acontecendo. Deus restaurou toda a nossa vida financeira. Restaurou, antes de tudo, o nosso casamento, que estava destruído. E que nesse tempo, quando eu fui me batizar, ela não estava falando comigo. E nós tivemos uma briga feia um dia antes do meu batismo. Ela me questionando por que eu iria me batizar.
que eu só ia tomar banho na piscina. E naquele dia em diante, Deus fez uma transformação. E aí quando essa transformação veio genuína, e eu falo que desde a minha conversão eu nunca mais olhei para trás. Então não teve... não, porque eu desviei só um pouquinho. E isso não aconteceu. Porque foi genuína e eu sabia que não tinha volta. Porque se eu voltasse para trás, eu ia embora dessa terra. E foi quando, através de toda a bênção do Espírito Santo, de tudo aquilo que Deus começou a mostrar, da sabedoria do Senhor, dentro da nossa casa, foi restaurando todo o nosso casamento, toda a nossa vida, as empresas. Hoje são 7. Em breve serão mais 3. São 7 microlins? Entre as empresas, entre R9, entre Sim. microlins, empresa de consultoria, restaurante. Hoje são 7. Nós conseguimos hoje abençoar a vida de tantas pessoas. Conseguimos ser bênção no casamento de vários casais que estavam, casais, né, com casamento destruídos, em situações nem tão dramáticas igual a nossa, né? Mas que estavam se perdendo Mas até que mais. estavam se perdendo até mais, ou pessoas às vezes com uma situação até maior do que a nossa. E aí eu consegui entender, quando eu fui descer as águas, e o Senhor falou que eu salvaria nações, que eu seria não um pescador só de peixes, mas de vidas, que salvaria nações. E aí a gente vê hoje centenas, talvez milhares de pessoas que a gente pôde se conectar, palestrar, treinar, ter uma proximidade e poder realmente transbordar na vida dessas pessoas. Então, toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque Ele restaurou minha vida, restaurou o casamento, Ele trouxe bênçãos sobrenaturais, porque tudo aquilo que é do nosso alcance, porque Deus só abençoou nessa proporção que Ele está abençoando a nossa vida, porque nós não paramos. E nós demos o primeiro passo, o segundo, o terceiro, o quarto, porque aquilo que é da nossa capacidade, aquilo que nós temos que fazer, somos nós que temos que fazer. Ele não faz. Ele só vai atuar naquilo que é impossível para nós, que é possível para Ele. Mas o que é possível para mim, o que é possível para você, o que é possível para as pessoas que estão nos assistindo, você tem que fazer. E não adianta botar a culpa no inimigo. Porque o inimigo faz isso, o inimigo faz aquilo. Às vezes ele tá de braço cruzado, falando assim, ó, eu não tô fazendo nada, é você que não tá fazendo nada para aquilo que aconteça. Mas tá botando crédito em mim, manda para mim que eu aceito, né? Agora, se é da sua capacidade de fazer, se é o que traz para nós a nossa ação de poder fazer, vá lá e faça você mesmo. Porque aí eu dei o primeiro passo, Deus abençoou. Ele falava e você fazia. Porque não adianta ele falar e você não fazer. Da mesma maneira que você disse agora que você não lembrava do que você tinha pedido para ele. Foi. Né? Podia ser também que ele nem te concedesse. Porque fala assim, será que ele está fazendo alguma coisa por onde? Mas você podia não lembrar, mas estava fazendo por onde? Porque senão ele não ia fazer isso com você. E você deu o primeiro passo. Mãe, vamos lá na concessionária, vamos nas lojas olhar? Vamos caminhar? Vamos olhar. Você deu o primeiro passo. Foi. Se você tivesse ficado lá sentado, esperando, olhando para o céu, falando, você viu aí, ó, vai demorar a consulta. E começar a se reclamar de todas as coisas, sem ter ido fazer algo. E aí olha o que veio na sua colheita, através do plantio que você fez. Que é o que vocês falou de viver que o processo é a felicidade. Aconteceu as 2 horas ali, torna aquilo feliz. Exato. A minha maior alegria não foi hoje ter empresas, ter uma condição financeira melhor. Mas o processo que aconteceu isso são várias histórias. Se a gente fosse contar todas as histórias de superação nossa aqui, nós vamos fazer uns 15 podcasts com certeza de 4 horas. Porque eu vou falar assim, coisas sobrenaturais que aconteceram desde a infância, de coisas agora na adolescência, depois agora na adolescência, né? Sim. Bem agora. Bem agora, porque é pouquinho. Só que faz pouco tempo que vocês passaram para a fase da juventude. Faz. E aí é aquela coisa, tanta história de superação, mas Deus hoje quis que eu falasse sobre isso, porque tem tanta gente passando com problemas no casamento e problemas financeiros, e uma coisa interfere na outra. Eu aprendi com um grande mentor nosso, um grande mestre que nos ajudou demais, Sidney Calais, e ele disse uma vez pra gente, quando a gente foi falar que nós estávamos quebrados e que a gente precisava vender uma das empresas, ele falou assim, onde falta o pão, falta o amor.
E aí eu falei, caramba. E aí você tá sem dinheiro, começa a ter brigas dentro de casa, aí começa a ter conflitos e uma coisa vai gerando a outra. Então, se você quer ter uma transformação na sua vida, para de falar mal da sua mulher, para de falar mal do seu marido. Começa a profetizar coisas boas na vida deles. Eu tomei uma pancada grande desse meu amigo Leonardo, que é um irmão que Deus colocou para poder, que usou ele para minha conversão, colocar no caminho. Para me colocar no caminho. Um dia eu liguei para ele falando, falei, cara, eu não aguento mais essa mulher, ela enche o saco, mas ela só briga, ela faz não sei o que, ela faz isso, faz aquilo. Ele falou, faz um favor para mim, cara. Para de me ligar para falar mal da sua mulher, mano. Isso é problema seu. Você só liga para falar coisa ruim dela, mano. Você já não percebeu isso que tá chato ficar ouvindo você? Cara, aquilo doeu. Esse foi amigo. Muito. E verdadeiro. Muito. É o que eu vivo Esse falando. A gratidão que eu tenho por ele é incrível. E ele foi uma porrada, e a partir daquele momento eu parei de falar isso. E aí eu comecei a falar o quanto todas as coisas boas que ela tinha e repensar essas coisas. E aí, através da minha transformação, houve a transformação dela, através do que eu comecei a profetizar e comecei a falar sobre a vida da minha família, de como eu queria que fosse a minha família, de como eu queria que fosse eu como homem, como ser humano. E aí começou a mudar as coisas. Então, começa por isso. Primeiro, aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. Verdade. E aí as coisas começam a mudar assim, ó. A gente pega a Ana, que veio aqui. Ana Cristina. Eu tive a honra de batizar a Ana. Olha. De descer as águas com ela. E aí, a partir do momento que aceita, aí eu vejo tanta transformação hoje na vida dela. E aí eu começo a lembrar, ela começou a falar de coisas esses dias, dando testemunhos. E aí passou um filme na cabeça, de olhando das coisas de quando eu tomei a decisão realmente de aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador, as coisas transformando e mudando na minha vida. Então, se você quer ter a transformação, começa daí. Começa a profetizar as coisas boas na sua vida. Começa a imaginar e começar a mostrar pro seu cérebro que seu cônjuge é maravilhoso, é extraordinário. Que a sua vida financeira é o que você quer ter. E como você vai buscar isso. E aí nós começamos a traçar cada uma das coisas. O que eu quero? A gente quer um apartamento, a gente quer restaurar, nós queremos pagar as nossas dívidas, a gente quer fazer uma coisa de cada vez. Agora, as pessoas falam, mas o que você fez para poder pagar todas essas dívidas? Primeiro que Deus fez o que não era possível para mim. Porque o que eu faturei em um ano dentro da minha empresa, o que eu faturei durante um ano, não pagava as dívidas que eu tinha, só atrasado, fora as contas naturais do mês. Nossa. Então, você vai falar assim, as dívidas estavam altas, muito altas. Extremamente altas. Você falou assim, como é que você conseguiu pagar em um ano se você nem faturou? Não é o que você lucrou, é o que eu tinha faturado. O faturamento é o bruto. É o bruto. E o que eu quitei de dívidas em um ano, eu não tinha faturado. Então aí eu dei o primeiro passo. Eu fui fazer os acordos, eu fui buscar quem eu estava devendo. Tiveram dívidas que desapareceram, porque aí o milagre foi com ele, não era comigo. E aí as coisas começaram a acontecer, mas o primeiro passo eu fui dar. Eu fui mostrar que eu tinha caráter e que eu queria pagar as pessoas e que eu não queria ficar devendo. Seja ela pessoas físicas, pessoas jurídicas, bancos, não interessava. Mas eu fui fazendo isso. E aí colocando metas. O que eu quero era o alvo, o que. E aí a gente colocava e traçava junto o como a gente ia conquistar aquilo. E aí cada coisa foi indo no seu lugar. E aí as coisas aconteceram de forma sobrenatural, assim.